Olá, boa tarde. Hoje é dia 1º de março de 2019, no ar mais um programa Fundos Imobiliários ao vivo aqui pela Infomoney TV. Março chegando, carnaval batendo na porta, você já deve aí estar pensando em viajar, em cair na folia, em tomar uma, mas março e abril também é mês de declarar e entregar a sua declaração de imposto de renda. Então hoje eu não tenho convidados, mas eu vou fazer um tutorial passo a passo para você entender como faz a sua declaração de imposto de renda. Com as telas do programa 2019, depois dessa vai ficar moleza, hein? Olha, o programa é chato pra caramba, mas você vai me agradecer muito por ter te dado essa molezinha. Eu só não vou deixar de falar de fatos relevantes porque saíram muitos, mas o que eu fiz foi aglutinar tudo aqui, ó, e vou falar rapidinho de todos eles, bem rapidinho. Dia 28, fatos relevantes. Dia 28 de fevereiro, o Alianza Trust, o ALZR11, anunciou a segunda emissão de cotas. Ainda não está protocolado na CVM, é só uma aprovação para essa segunda emissão. Então o fundo deve crescer em breve. Também dia 28, a RB Capital Renda 2 anunciou que o rendimento vai ser 14,6% menor porque um dos inquilinos atrasou o pagamento. General Shopping, o FIGS11, anunciou que a Solis, que é gestora do fundo, não presta mais serviços. Terminou no dia 28/2 o contrato com ela. Então você deve se lembrar, tanto a administradora quanto a gestora renunciaram a, respectivamente, a administração e gestão desse fundo. A administradora não é assim, renunciei, tô fora. Ela tem que ficar até encontrar uma nova administradora. Já a gestora não tem esse compromisso. Então a gestora já encerrou o contrato, já não presta mais serviços para os fundos, para esse fundo. Também no dia 28, o Rio Bravo Renda Corporativa, o FFCI 11, anunciou a aquisição de 3,5 andares no Continental Square Faria Lima. Por curiosidade, nesse prédio também vários andares pertencem a um outro fundo imobiliário, que é o FLMA11. E aqui, você deve se lembrar que alguns programas atrás eu critiquei fortemente um fato relevante que não dizia nada, que não trazia informação nenhuma, só aquele juridiquês. Agora é hora de fazer um merecido elogio à equipe da Rio Bravo, que além do juridiquês, que é importante, que é obrigatório, foi lá e fez um anexo explicando todos os detalhes dessa aquisição, o imóvel, como fica o fundo depois dele. Excelente para que você tenha informação e tome a sua decisão. Se achar bom ou ruim é outra história, mas o administrador faz a parte dele e dá toda a informação possível. Parabéns, Aline, parabéns a todo mundo aí da Rio Bravo. E no dia 25/2, Torre Norte avisou, o TRNT11, que a Microsoft pagou o aluguel que estava atrasado. Então isso traz um impacto positivo de 23,33% no próximo rendimento. E a gente já pode voltar a dormir tranquilo, né? Porque se a Microsoft atrasa o pagamento, o mundo está em vias de terminar. Se ela voltou a pagar normalmente o aluguel, é sinal que já está tudo bem, a gente pode voltar a dormir tranquilo. Bill Gates, ele teve um probleminha de fluxo de caixa, normal, todo mundo tem, né? Mas já está tudo resolvido. Muito bem, especial declaração de imposto de renda está aí na tela, ó, imposto já, o programa 2019. Quando você for fazer a sua declaração dos seus fundos imobiliários, você vai ter que usar bens e direitos, rendimentos isentos e não tributáveis, e basicamente isso, mas tem alguns detalhes que eu fui pensando no dia a dia das pessoas e espero cobrir todos aqui. Bens e direitos, começando por isso. Então, ó, o menu aqui, ó, bens e direitos, vai abrir lá aquela parte onde tem todas as fichas para você declarar seu carro, todos os bens que você tiver, inclusive os fundos imobiliários. Clicando em novo, você vai selecionar 73, Fundo de Investimento Imobiliário. E aí, o que tem que fazer para declarar? Já escolheu 73, você vai colocar aqui, ó, o CNPJ do fundo. Mas, Arthur, é do fundo ou da administradora? É do fundo e eu já te mostro o porquê que eu afirmo isso. E aí, vem aqui na descrição e coloca lá o nome do fundo, administrador e a sua quantidade de cotas. Isso aqui, ó, essa parte escrita, ela não é tão importante. Se fosse... É obrigatório colocar o nome do administrador? Olha, se fosse, tinha um campo especificamente para isso. Você vai colocar aí as informações que você quiser, quanto mais detalhado, melhor. Mas, enfim, você escreve o que quiser, não tem problema se você escrever de um jeito ou de outro. Isso não é a parte mais importante. Importante mesmo é isso aqui, ó. Então, nesse exemplo, ó, você comprou cotas desse fundo durante 2018 e não vendeu.
Então você vai declarar situação em 31/12 de 2018. Eu coloquei aqui que você teria gasto R$14 mil com as cotas desse fundo. O que você não pode esquecer? Não é a cotação de 31/12, é o preço de aquisição. Se você comprou isso no dia 2 de janeiro de 2018 por 14 mil, é este valor que você vai colocar, não é o valor que ele estava em 31/12, ok? A posição de cotas que você tinha ao preço de compra. Muita gente erra isso. Procura lá a cotação do fundo em 31/12 e ajusta pelo valor da cotação. Não é isso que você deve fazer. E sim colocar aí o valor de aquisição do seu fundo. Não importa a data que você comprou. Olha lá, o valor de compra, para a gente não esquecer. Por que eu estou dizendo que você vai colocar ali o CNPJ do fundo? Porque na própria ajuda do programa, tem lá, ó, código de bens e descrição, o que você tem que declarar e qual o conteúdo do campo discriminação. Então você coloca lá a instituição financeira administradora do fundo, como eu coloquei, quantidade de cotas, se for conta conjunta não é o caso, e CNPJ do fundo. É isso que a Receita Federal escreveu. É isso que a gente vai fazer. Se a Receita quer assim, a gente não discute e faz. Então aqui no campo bens e direitos vai o CNPJ do fundo e não da administradora. Uma outra situação. Você já havia comprado cotas em 2017, manteve a sua posição em 2018. Nem comprou mais, nem vendeu parcialmente. Essa compra já vinha de 2017. O que você vai fazer? Repetir. Ponto. Mais nada. Lembra que não interessa a cotação desses fundos no dia 31/12, só interessa o seu valor de compra. Se você comprou em 2017 e não mudou nada, você simplesmente repete a sua posição. Mais um exemplo ainda em bens e direitos. Agora a situação é, eu comprei em 2017 e aumentei a minha posição em 2018. Comprei mais cotas em 2018. Então o que eu fiz aqui? Nada mudou na parte de cima. E aí eu peguei, ó, pois já tinha escrito isso no ano passado, o fundo, o administrador, a quantidade de cotas. Eu fiz assim, não importa exatamente como tem que ser feito, tá? Eu pus duas barrinhas aqui, um espaço, você põe um asterisco, o que você quiser, e anotei. Em 2018, total de 150 cotas. Então, obviamente, eu teria adquirido 50 cotas a mais durante o ano de 2018. A posição era em 31/12 de 2017, era de 14 mil, passou a ser de 21 mil. Então, meu preço médio ponderado de compra passou a ser 21 mil. Está feita a declaração, segue para próximo campo, né? Mais um exemplo. Compra em 2017 e venda total da posição em 2018. Então, durante o ano, você vendeu a sua posição. Se teve lucro ou prejuízo, neste momento ainda não importa. A gente está na declaração de bens e direitos. Então, se você não tem mais, você tinha em 2017 e deixou de ter ao longo de 2018, o que você vai fazer? Zerou aqui, ó. Dá um zero e ok. A Receita Federal já vai entender que você não tem mais essa posição, que isso saiu do seu patrimônio. Basta fazer isso. Arthur, devo escrever aqui que eu vendi as cotas em 2018? Se você quiser, faça, mas obviamente não é necessário. Se quiser, faz, põe o nome da corretora, a data, como você quiser, mas não é necessário. Mais um exemplo. Venda parcial da posição em 2018. Então aqui o que eu fiz? Eu vendi metade, né? Tinha comprado em 2017, vendi metade em 2018. Então eu pus lá um espacinho, coloquei saldo de 50 cotas. Já está claro que eu vendi metade delas. Se a minha posição era em 31/12 era 14 mil e eu vendi metade da posição, agora eu tenho 7 mil ao final de 2018. Basta fazer isso, está feita a declaração dessa venda parcial. Uma outra situação aqui que acontece é mais rara, mas pode acontecer de você ter recebido amortização de cotas parcial durante o ano. Na prática é como se fosse uma venda isso. Você não vendeu em bolsa, mas o administrador do fundo devolveu para você uma parte do seu patrimônio. Isso é amortização de cotas. Então o seu procedimento é muito parecido com o de uma venda parcial. Eu fui lá, tinha comprado em 2017, fiz uma nova anotação em 2018. Recebimento de amortização de cotas no valor de R$5 mil. Isso tudo são exemplos que eu criei aqui. Então, se meu saldo era de R$14 mil ao final de 2017,
passou a ser de R$ 9.000 ao final de 2018. É só isso. O administrador ele coloca essa informação no informe de rendimentos, você vai ver lá quanto que você recebeu em dinheiro, vai subtrair do seu valor médio de aquisição do ano anterior. Se for uma amortização total, aí você iria zerar a sua posição aqui e não teria que se preocupar vai chegar um informe de rendimentos dizendo se você recolheu o imposto de renda ou não. Aqui não há o que falar de recolhimento de imposto de renda quando ela é parcial, mas então você tem que informar a Receita que você recebeu uma parte desse seu principal e aí você ajusta diminuindo no seu valor de aquisição. Se e quando você vier a vender com lucros, então aí você vai recolher lucros sobre este valor de aquisição e não sobre 14 mil. Digamos que no futuro você venda por 15 mil a posição. Você não vai ter um lucro de 1.000, você tem um lucro de 5 mil reais. E aí recolhe imposto de renda sobre o lucro de 5 mil reais. É isso? Então, talvez essa hora eu já possa até ter errado as contas de cabeça aqui. 6 mil reais, obviamente. 6 mil reais seria o seu lucro, nesse exemplo. Ok, então essa é a parte de bens e direitos. Acredito que eu cobri todas as situações possíveis com seus fundos imobiliários na parte de bens e direitos. Rendimentos, como que eu declaro? Primeiro, você vai receber na sua casa, de cada administrador, um informe de rendimentos. É a partir daqui que você faz a declaração, não tem segredo. Eu escaneei é do ano passado, não é desse ano, e talvez o que você tenha recebido tenha uma cara diferente, porque cada administrador manda ele de um jeito, formata ele de um jeito. Mas as informações são sempre iguais, né? E principalmente, se você prestar atenção, ele tem aqui, ó, rendimentos isentos e não tributáveis. Então, em que parte da minha declaração eu tenho que declarar isso aqui? Já está dito, ó. É só procurar no programa da Receita rendimentos isentos e não tributáveis. Depois eu escolhi esse informe não por acaso, porque você vai notar que a maioria dos rendimentos foi recebido efetivamente em 2018, mas teve um que foi declarado, mas eu não recebi em 2018, só fui receber no ano seguinte. E aí então vai ter um tratamento especial para este que foi declarado, mas não recebido. E mais uma vez está dito lá onde é que tem que declarar ele, você vai ver. Então, num recorte aqui, qual é o CNPJ que eu vou ter que declarar? O do fundo ou da administradora? Não sei e aqui não importa. É o da fonte pagadora, ó. E já está aqui, identificação da fonte pagadora. Então é este CNPJ que você vai colocar. Por acaso, o administrador desse fundo coloca o CNPJ do fundo. A imensa maioria dos administradores coloca o CNPJ do administrador. Essa dúvida, não vale a pena a gente ficar perdendo tempo e levando isso adiante. O que interessa é que você tem que declarar para a Receita o CNPJ da fonte pagadora. Por quê? A fonte pagadora já informou a Receita Federal que te fez esses pagamentos. Se você informar com um CNPJ diferente, não vai cruzar a informação e aí a sua chance de ir para a malha fina é grande. Então não importa se é o fundo ou se é o administrador, não interessa. Pega aqui no informe de rendimentos a fonte pagadora e coloca lá. E aí eu vou pegar lá, rendimentos isentos e não tributáveis. Esses são os rendimentos que efetivamente eu recebi ao longo do ano. Não preciso declarar mês a mês, só no valor total. Cheguei lá na ficha, voltando para o programa do imposto de renda, cheguei na ficha rendimentos isentos e não tributáveis. Abro um novo, né? E vou colocar aqui CNPJ da fonte pagadora. Ele automaticamente, o programa já fez essa descrição aqui do nome da fonte pagadora, ele pegou pelo CNPJ. Qual que é a descrição? Rendimentos de fundo imobiliário, e aí eu coloquei o valor. Esqueci de falar uma coisa importante, é qual o tipo de rendimento lá em cima, que código eu vou selecionar. O código 26 Outros. Não existe um código específico para rendimentos de fundos imobiliários. Então você vai selecionar o código 26 Outros e aí faz esse passo a passo. CNPJ da fonte pagadora, na descrição rendimentos de fundos imobiliários e põe o valor total. Arthur, a mesma fonte pagadora, como neste caso aqui o CNPJ foi do fundo, isso não aconteceria. Mas as administradoras que colocam o CNPJ da administradora como fonte pagadora. E ela administra 3, 4 fundos e você tem cotas de todos eles. Você pode somar todos os valores declarados de uma vez só?
Se você quiser, pode. Esta fonte pagadora, no total, te entregou tantos de rendimentos de fundo imobiliário. Perceba que, nesse caso, ao invés do nome do fundo aparecer o nome da administradora, e é essa informação consolidada que ela passou para a Receita. Se você também colocar essa informação consolidada, não tem problema nenhum. Vai bater, não vai dar malha fina. Agora, quer fazer fundo por fundo? Não tem problema nenhum. Faça, vai ser sempre o mesmo CNPJ e você vai especificando o valor total que cada fundo te pagou ao longo do ano. Código 26, outros. E aí, ó, aqui, ó, para reforçar, o CNPJ é sempre da fonte pagadora exatamente como no informe de rendimentos. E aí você não vai ter dor de cabeça. Bom, e aquele pouquinho lá do mês de dezembro que ficou faltando, ó. Aonde vai isso? A gente vai voltar para a declaração de bens e direitos. Mas, Arthur, é um rendimento. E por que vai na declaração de bens? Porque é um rendimento que você tem direito a receber. O direito foi adquirido em 2018, mas você só recebeu no ano seguinte, em 2019. Então, ele ainda não tinha entrado em dinheiro na sua conta. Se você colocar isso, não vai bater a informação. Então, o que a gente vai fazer? Volta lá para bens e direitos, seleciona o código 99 outros bens e direitos e põe na discriminação rendimento de fundo imobiliário a receber e a fonte pagadora lá eu coloquei o CNPJ. O que eu tenho? Qual que era a minha situação em 31/12? Eu tinha R$ 6,25 a receber. É isso, você tem direito a este rendimento, mas não recebeu ainda. Então ele faz parte dos seus bens e direitos. No código 99 outros bens, porque não tem um código específico para isso. E no ano seguinte, o que você vai fazer? No ano seguinte, isso vai chegar na sua declaração de rendimentos, vai lá para rendimentos isentos e não tributáveis, e aí você vai zerar na posição atual. Na próxima, isso aqui seria 2018, e em 31/12 de 2019 não haveria nada mais para receber. Sai do bens e direitos e figura lá nos rendimentos isentos e não tributáveis, mas isso só no próximo ano. E agora? Se você vendeu cotas ao longo do ano de 2018, seja com lucro ou com prejuízo, não importa, você precisa declarar essa movimentação. É uma declaração consolidada, não vai ser feito fundo a fundo, vai ser feito sim mês a mês. O importa é o resultado líquido. Se você vendeu 4 fundos diferentes no mesmo mês, em alguns teve lucro, alguns teve prejuízo, você vai somar todos os resultados e declarar o resultado total de todas as operações. Você vai notar isso que eu estou falando porque a Receita nem deixa um campo para você especificar qual fundo foi. Ela sabe disso, porque lá em bens e direitos você já falou, olha, eu tinha 100 cotas de um fundo, agora só tenho 50. Ela sabe que você vendeu alguns dos seus fundos. E depois o resultado consolidado você vai informar aqui. Olha lá, quando você clicar então aqui, ó, renda variável, vai procurar lá embaixo no menu a ficha renda variável, operações com fundo de investimento imobiliário. E aí abre esta ficha aqui que eu vou deixar ela maior aqui para você enxergar melhor. Ó. Percebe que tem aqui um campo por cada mês, resultado líquido no mês das suas operações, lucro ou prejuízo você vai colocar aqui. Nesta coluna, a única célula branquinha, resultado negativo até o mês anterior, é a de janeiro. Então aqui muita atenção. Se por acaso no ano passado você terminou com prejuízo, o que eu quero dizer? Efetivamente você vendeu cotas ao longo no ano retrasado, né? Você vendeu cotas ao longo de 2017 e terminou o ano com prejuízo. Entre lucros e prejuízos, você sobrou com algum saldo de prejuízo. É aqui que você vai declarar. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo. Tá? Só no mês de janeiro é que você consegue alimentar isso, porque essa informação viria de dezembro de 2017. Nos outros, veja que a célula ficar cinza, ela vai ser preenchida automaticamente pelo programa da Receita. Então todos os outros campos aqui, ó, são de preenchimento automático. Depois aqui, imposto retido no mês, aquele famoso dedo duro. Se você quiser, você pode colocar ele aqui. Tem uma outra saída para ele. E no final, se você tiver imposto a pagar, lembra que você já deveria ter pago durante o ano passado, né?
Você faz uma operação num determinado mês, se teve lucro tem que pagar até o último dia útil do mês subsequente. Então agora não é hora de pagar, é hora só de declarar. Então se você colocou um lucro em algum mês aqui, o programa vai calcular qual era o lucro líquido, qual é o imposto a pagar, e aí você vem aqui e preenche qual foi o valor do imposto pago. Tem que bater essa informação. Se você pagou a menor, vai aparecer um multa e juros para você pagar. Muito bem, vou mostrar aqui um exemplo que eu criei. Então, primeiro, eu coloquei lá um prejuízo de R$1.000. Ó, no mês de janeiro, resultado negativo até o mês anterior, eu coloquei R$1.000. Então, significa que ao final de 2017 eu tinha passado com um prejuízo de R$1.000. Em janeiro de 18, eu declarei que eu tive lucro de R$200 com a venda das cotas, hein? Vou enfatizar isso. Não é que você comprou um fundo e ele está acima do preço que você pagou. Isso não é lucro. O lucro é o realizado, aquilo que você vendeu efetivamente. Então eu vendi, digamos em janeiro, fundos com R$200 de lucro. E eu tinha um prejuízo acumulado de R$1.000 do ano anterior, ou talvez até dos anos anteriores. Então o programa já calculou para mim, ó, prejuízo a compensar 800. Eu tinha 1.000, já compensei 200, não tenho nada para pagar de imposto de renda. Em fevereiro, eu coloquei aqui que eu tive um prejuízo de 500. Então eu já tinha 800 a compensar, passei a ter R$1.300 de prejuízo a compensar. Nenhum imposto para pagar. Em maio, eu tive um lucro de R$300. Tinha um resultado negativo para compensar de 1.300, sobrou ainda um saldo de R$1.000 para compensar, nenhum imposto a pagar. E aí no mês de julho eu tive um lucrinho aí módico de R$100.000. Pô, já que é um exemplo, né? Vamos parar de pensar pobre, né? Já que é um exemplo, eu quero pelo menos aqui no simulado falar que eu ganhei R$100.000 em um mês com um fundo imobiliário vendendo cota. Então eu vendi aqui em julho e tive R$100.000 de lucro. Lembra que eu tinha 1.000 a compensar? Então, qual a base de cálculo do imposto? R$99.000. A alíquota está aqui, o próprio programa calculou que eu tinha que pagar R$19.800. Eu poderia colocar aqui o imposto retido no mês. Não coloquei, depois tem outro lugar para colocar. Você pode colocar aqui se quiser. E aí ele vai dizer, ó, você tinha que ter pago de imposto R$19.800. Eu coloquei aqui imposto pago, R$19.980. Errei? Não. Quis fazer aqui algo que acontece muitas vezes. Vamos lá. Paguei direitinho na data? Eu lembrei de fazer isso durante julho do ano passado. Paguei direitinho exatamente R$19.800? Eu teria colocado aqui imposto pago R$19.800. Mas vamos imaginar algo que acontece muito com as pessoas. Você não sabia disso, não sabia que tinha que pagar no mês seguinte, esqueceu de pagar, enfim, não pagou na data. Quando lembrou, foi pagar com multa e juros. E eu sei que muita gente que está assistindo só se deu conta que tinha que ter pago no ano passado, agora. E aí vai lá procurar o Sicalc Web para atualizar o valor e vai pagar com multa e juros, né? Porque deixou de pagar na data. E aí então eu tenho que declarar, mesmo assim eu tenho que declarar. E agora eu vou colocar o valor que eu paguei. Em que mês eu vou colocar? Ora, obviamente no mês que você deveria ter pago. Só que em vez de colocar exatamente R$19.800, você vai colocar o valor todo que você pagou acrescido de multa e juros. Percebe que se eu tinha que pagar em julho, paguei no mês de dezembro, eu não vou lá no campo de dezembro colocar esse valor, senão as informações não batem, né? O auditor da Receita não entenderia. Ou então eu paguei em janeiro de 2019 com atraso, não teria aonde declarar. Então eu vou declarar no próprio mês. Pode voltar na tela aqui, por favor. Vou declarar no próprio mês, mesmo que eu tenha pago depois com multa e juros, vai ser no mês que eu deveria ter recolhido que eu faço essa declaração. Certo? Então declaro o resultado mês a mês, declaro o valor do IR pago mês a mês e se pagou com atraso, declare no mês de competência o valor com multa e juros. Por fim, aquele dedo duro, digamos que você não usou aqui, como eu fiz nesse exemplo, eu não coloquei o dedo duro aqui. Poderia ter colocado operação mês a mês e tal, o programa da Receita já calcularia, eu já pagaria o imposto um pouco menos, né? Porque uma parte dele já tinha pago antecipadamente, que foi retido. Mas eu não coloquei. E também eu poderia não ter colocado por um motivo muito simples.
Se eu só tive prejuízo ao longo do ano, eu não teria nem como compensar isso, já que eu não teria imposto a pagar. Esse dedo duro, esse imposto retido do mês da Lei 11.033 de 2004, no mercado se chama isso de dedo duro, é o seguinte: toda vez que você fizer vendas no mês que superarem R$20 mil, vai ser retido o equivalente a 0,05%, porque daí dá R$1 a cada R$20 mil, né? Então, se você vendeu 20, 30, 40 mil reais, não importa se foi com lucro ou se foi com prejuízo, a corretora por onde você vendeu é obrigada a reter esse 0,05 e recolher lá para a Receita, como uma espécie de uma antecipação. Mas perceba que talvez você tenha antecipado um imposto que nem tenha pagar, porque você pode ter vendido isso com prejuízo. Então, o que você vai fazer? Vai vir aqui, ó, imposto pago ou retido. Então, a gente voltou para o menu principal da declaração, procurou a ficha imposto pago retido, e aqui que eu vou calcular o que vou declarar o que a gente chama de dedo duro. Ó. Já tem aqui no item 3 aquela descrição, imposto sobre a renda na fonte, Lei 11.033 de 2004. É isso aqui, ó. Receita podia até dar uma molezinha pra gente, põe entre parênteses, dedo duro, porque daí ninguém ia ter dúvida do que é. Então eu venho aqui no item 3 e declaro o valor. Ao longo do ano, a corretora ou as corretoras por onde eu operei retiveram X reais. Basta eu declarar aqui e aí, se eu tiver lá imposto a pagar, eu vou fazer a compensação no cálculo final do imposto de renda. Era isso. Deu? Ajudou? É bastante detalhe, mas não é tão difícil assim. O principal é você entender que, a respeito dos rendimentos, não se preocupe, você vai receber tudo certinho no informe de rendimento, basta replicar o que tiver lá. Já era para estar na sua casa, era para chegar pelo correio até ontem. Eu sei que isso é lenda, que não chega na casa de todo mundo, os meus não chegaram ainda, todos. Então, alguns ainda vão chegar, outros, se você não recebeu, entre em contato com a administradora do fundo, talvez eles consigam te mandar por e-mail em PDF ou reenviem. É muito comum ter problema de cadastro, o seu cadastro está desatualizado por algum motivo e foi enviado para um outro endereço que você tinha. Você tem até o final de abril para entregar nossa, ó, se fosse gravado a gente ia cortar e fazia tudo de novo. Então vamos lá, respira. Você tem até o final de abril para entregar a sua declaração. Agora saiu. Então comece a fazer agora, não deixa para os últimos dias, porque sempre aparece isso. Pô, faltou aquele informe de rendimento do administrador A, B ou C. Começa agora, vai se organizando, porque você tem tempo de verificar se chegou tudo e de cobrar as informações se for necessárias. Todo mundo dá um jeito, o administrador acaba enviando por e-mail, por carta novamente, fica tranquilo, mas não deixa para o final, porque senão depois vira correria. E nos bens e direitos, aí é o seguinte, você tinha que ter feito a anotação de todas as suas operações ao longo do ano. Se você não fez, então você vai ter que buscar todas as suas notas de corretagem. Você recebeu essas notas por e-mail. Não guardou? Então entre em contato com a sua corretora, peça para enviar, ou até muitas vezes no Home Broker já tem elas todas disponíveis lá. Pegue todas as notas de corretagem do ano anterior e faça lá os seus preços médios de compra. Se você comprou uma vez só um único fundo, não tem preço médio, é isso aí. O preço que você pagou por aquela quantidade de cotas é o que você gastou, X mil reais. Agora, se ao longo do ano você comprou um mesmo fundo em 3, 4 datas diferentes, então você vai ter que calcular uma média ponderada e aí você chega nesse valor e declara lá. Então a parte de rendimentos, basta pegar o informe de rendimentos e copiar tudo que está lá, do jeito que vier, e a parte de bens e direitos, você já deveria ter feito uma planilhinha de controle. Se não fez, comece agora, pegue suas notas de corretagem e vá fazendo isso. Então fica tranquilo, tem tempo e quer começar, mas começa depois do carnaval, né? Agora é sexta-feira de carnaval, abre toma uma gelada, vai curtir seu carnaval do jeito que você gostar aí, se é pulando, se é descansando, se é indo pro meio do mato, não sei, mas curta o seu carnaval, eu vou curtir o meu e sexta que vem eu tô aqui novamente. Um grande abraço, bom fim de semana e bom carnaval.